Bom dia, pessoal. Frente às dificuldades que o grupo começa a demonstrar com o uso do modelos, eu venho nesse momento fazer uma pequena demonstração do início que a gente pode estar dando para a questão do modelos. Para isso eu estou usando a ferramenta do Adobe Connect, né, onde que eu vou compartilhar com vocês um exemplo de construção dentro do modelos. Então eu vou compartilhar a tela do meu computador, né, aonde que eu vou iniciar a questão do uso do próprio modelos. Né? Então eu estou abrindo aqui o modelos 4.01, né, que está abrindo na tela de todos nós. Demora um pouquinho. O modelos que foi criado então para que a gente pudesse pensar numa estrutura de aula parecida com a nossa aula e com o quadro, né? Então vocês estão vendo aqui chamado modelo matemático. O que eu vou fazer nesse modelo matemático? Eu vou escrever o modelo que eu estou utilizando. Nós vamos fazer uma demonstração de um modelo extremamente simples, que eu considero simples, né? Para uma situação em que você tem um y igual a 5 que multiplica uma função tempo. Né? Então, seria uma função de primeiro grau, uma equação de primeiro grau, em que você tem 5 proporcional ao tempo. Veja, eu escrevi da mesma forma que eu escrevesse no quadro. Então, eu vou um interpretar. E o meu modelo já está ok. Né? No momento que eu cliquei em interpretar, ele já me deu ok. Se eu rodar esse modelo, veja, rodar significa eu dar um play. Esse modelo já está gerando um gráfico e uma tabela, né? Que por si só já me dá uma interpretação, uma representação do que eu estou fazendo. Né? Então eu gerei um modelo na parte de modelo matemático, está gerando um gráfico. Se eu clicar nesse gráfico, eu posso colocar ele em escala automática. Né? Veja que eu cliquei no gráfico e vim em escala automática. Então já tem uma representação de alguma coisa que está se movendo, né, num eixo Y, e eu sei que tem uma proporcionalidade de 5 em função da variação de tempo. E isso pode ser verificado na tabela. Eu já gerei a tabela onde que a cada 0,10 segundos eu tenho uma variação de 0,5. Né, o que corresponde que a cada 1 segundo aqui essa variação esteja em torno de 5 metros, ou enfim, a unidade que eu vou utilizar. Bom, se eu voltar para o início, né, vocês vão perceber que no início nós temos, na parte superior, a variável independente. Né? Já é interessante trabalhar isso com o estudante. O que é essa variável independente? Nós estamos usando a variável independente o tempo. E aqui ele está dizendo o passo. O passo significa de quanto em quanto tempo ele faz o registro. Então ele está fazendo o registro de 0,10 segundos. Né? E o mínimo de tempo que a gente está escolhendo aqui é 50. É interessante que toda vez que a gente vai mexer no modelo, nos parâmetros, nas condições, enfim, a gente clique aqui embaixo para resetar. Quer dizer, vou voltar à minha situação inicial. Então essa variável independente, vocês podem substituir ela por x, por y, por qualquer letra que vocês quiserem. Mas eu tenho que dizer isso para o software. Né? No modelo, então você tem um modelo matemático. Vocês estão vendo que aqui em cima vocês podem colocar modelos com potência, com raiz quadrada, com delta, com taxa de variação, com índice, né? E se há algum comentário que vocês quiserem. Nós podemos também mexer no parâmetro. Né? Se eu quiser colocar um parâmetro nesse meu modelo, mas como nós estamos trabalhando só com uma variável, nós não temos essa questão dos parâmetros. Depois, se vocês mexerem com outras variáveis, nós vamos ter a condição de variáveis. Então, as condições iniciais, né? A própria questão da tabela, você pode estar trabalhando com a tabela, com cores diferentes, com mais variáveis, se nós entrarmos depois com uma outra equação. O próprio gráfico, né? Vocês estão dizendo que o eixo Y vertical é o Y. Né? E os objetos, que também agora entra uma parte super interessante. Né? Olha só, eu posso incluir imagens, eu posso incluir partícula, né? Que agora eu posso começar a representação.
Estou lá numa aula. Bom, o que representa esse modelo matemático? Se para mim é um fenômeno físico de uma queda de um objeto, eu vou utilizar uma partícula. Se eu clicar em cima dessa partícula, vocês estão vendo que apareceu a partícula 1, que tem a cor azul, que é o primeiro caso. Agora eu tenho que dizer para esse sistema o que está acontecendo. A minha coordenada é y, né? E na horizontal, na verdade, é 0. E aí, por que é 0? Porque eu não quero que ele se desloque, eu não quero que ele represente o tempo. E na vertical, ele vai ser o y, certo? Então agora eu tenho uma representação. A gente pode colocar ele em escala automática também, ó. E quando eu agora for rodar esse meu sistema, a partícula sobe. Ah, não estou visualizando, professor. Então eu paro, vou resetar e vou voltar aqui e vou puxar esse negócio um pouco mais para baixo, né? Vou clicar nele e vou arrastar aqui. Então agora eu posso voltar aqui e observar o que está acontecendo. Bom, então eu já começo a ter uma representação do fenômeno que está sendo analisado, de um objeto que obedece uma função de 5 vezes t, né? Então, é uma função linear. Como é que eu vou saber que é linear? Eu posso, inclusive, começar a trabalhar com o meu estudante o registro desses passos, né? Do distanciamento que está existindo aqui. Tá? Então, num primeiro momento, a gente está socializando com vocês essa ideia de construir um modelo matemático, começar por uma coisa mais simples, né? um modelo linear, fazer a representação através da questão de incluir o objeto, da representação gráfica e da representação em tabela. Em breve a gente pode estar conversando sobre outras formas de explorar o próprio modelos.